Salve, salve, galerinha do canal Maloqueiro e Sofredor. Tamo aí, mas mais uma vez, como é que. Naguela! Mais um Naguela, galerinha. Ô, não pode esquecer, já ia me esquecendo. Vocês estão esquecidos? Vamos lembrar do Naguela aí então, vai. Hoje, vamos ver, vamos falar. Vamos falar do quê? Vamos falar afastamento do senhor Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. É, o Augusto Melo andou dando declarações de aumento de estádio aí, hein? Vocês estão precisando saber disso daí também, hein? Chegou a hora, não sei não, hein? Identificação facial e outra, né? Abdicar da Sul-Americana e focar no brasileiro só. Eu não sei vocês. Ah, já vamos entrar nesse assunto. Ó, e tem mais uma, hein? Medalhão que já passou pelo Corinthians, curtindo, dando aquele likezinho em tudo que acontece no Coringão. Será que é lobby para voltar? Vamos fazer o seguinte? Vamos para mais um na goela aí, vai. Ô, vai. Solta a vinheta aí logo, vai. Solta a vinheta. Luciano Maloqueiro e Sofredor. Queremos raça até o final, sempre. Vamos lá. Mais um Naguela na área. E vamos começar falando do afastamento do presidente do conselho. Presidente do conselho. Romeu Tuma Júnior foi afastado. O conselheiro libanês, ele entrou com pedido de afastamento, né, do Romeu Tuma Júnior por não ser, por ser parcial no processo de impeachment do presidente atual Augusto Melo. Cara, eu achei meio sem fundamento você pedir o impeachment baseado em falácias, baseado em achismo. Eu acho que sem prova é difícil ter impeachment. Augusto Melo faz uma ótima gestão, fantástica gestão do Corinthians? Não. Tem seus erros, tem seus acertos. Porém, impeachment é uma coisa muito séria. Para você afastar um presidente, tirar, entrar com processo de impeachment, você precisa de provas. Então, eu acho que nós entramos num jogo de poderes. Então, isso não pode acontecer, porque, afinal, a gente quer o bem do Corinthians. E quem tem a perder nesse jogo de interesses, nesse. Um querendo. Não digo prejudicar, mas um querendo abalar o outro, tirar o poder do outro, quem perde é o Corinthians, porque tá sempre em evidência, tá sempre sendo capa de jornal e tudo, e por notícias não tão boas, né? Então, eu acredito que o afastamento do Romeu Tuma Júnior seja mais para dar um alerta para ele também, sabe? Ó, vamos parar e tal. E outra, né? Augusto Melo surgiu notícias de que ele meio que é, colocou novos cargos com novos apoiadores, né? Então, isso ganha força. Bora lá. Falando já do Augusto Melo, ele que deu entrevista, né, falando do aumento do estádio, que pode se aumentar para 74 mil lugares, porém, isso não é promessa. Falou que pode ser. O que é promessa, que ele quer chegar até o fim do ano, é com 54 mil lugares. Com 54 mil lugares,
Ele disse que é promessa, que isso só depende do Corinthians mesmo. Então, tá trabalhando nisso, pô, importantíssimo, porque já perdi as contas, para falar a verdade, mas se eu não me engano, são 32 jogos consecutivos com mais de 40 mil torcedores no estádio. Então, abriu os ingressos, demora horas para esgotar os ingressos. E aí, estamos precisando de mais lugares. Isso não é só para a final, isso não é só quando vai bem, porque o ano passado estávamos mal. O Corinthians não via vivendo um bom momento. E aí, o que acontece? Estádio lotado o tempo inteiro. São 32 jogos. Então, eu acho uma fantástica ideia conseguir aumentar um pouco, tirando aquelas cadeiras da Sul, né? Do setor Sul ali, aumentando. Ele disse que vai aumentar os espaços vazios. Esperamos isso. E depois pensar nos 10 mil, que para quem quiser ver, tem vídeo aí no canal, viu? Falando do aumento do estádio. Ideias, propostas nossas mesmos. Então, eu acho que isso é um ponto a ser seguido. E ser visto, né, por ele. Pegando esse gancho já, ó, hoje tá rodando tudo lisinho, né? Tá um em cima do outro, assim. Então, já pegando o gancho aí do estádio, de ingressos e tal, vamos lá. Corinthians anunciou que fechou com a BPass, né? Para identificação facial. Já era a hora, né, gente? Lembrando que tem outro vídeo também no canal falando sobre isso, né? Não é vídeo no canal, não. Se eu não me engano, é o Naguela 3. Naguela 3 fala muito bem sobre isso. Então, se vocês quiserem ir lá, dar uma olhadinha sobre isso. Só que o que eu quero deixar bem claro, que eu quero pontuar aqui, é a implementação da identificação facial. Isso é muito importante para o torcedor. Porque aí acaba aquele esquema, né? De carteirinha, de cambista. Acabar. Difícil acabar. Porém, vamos dificultar a vida deles. Porque o que nós queremos é o torcedor. O torcedor ter acesso a esses ingressos, né? Então é muito bom a Bypass, que estava sendo contestada, né? Não estava querendo ser usada a Bypass, estavam querendo a Ticket Hub. E aí teve apelo na mídia, outros canais também fazendo vídeo sobre isso. Um ex-diretor, né, também deu anúncio aí, então eu acho que deu uma mexidinha com o presidente Augusto Melo, que optou pela Bypass. Ponto positivo, porque era a mais indicada dentro do compliance. Então, vamos esperar isso, né? Vamos esperar a identificação facial, vamos ver se facilita a vida para o torcedor mesmo, sabe, o corintiano. Esse tem que ter acesso, não esses cambistas que, pô, eu queria usar palavras aqui que eu não vou poder usar, porque senão derrubam o canal, né? Porém, já tinha cambista procurando cara de TI para fazer outro programa para comprar mais fácil no fiel torcedor, para ter acesso mais fácil no fiel torcedor. Falavam-se em 1.500 a 3.000 reais o cara pagar um programador para fazer um programinha para comprar mais fácil. Pô, sacanagem, né, cara? Sacanagem. E aí, se o torcedor tem acesso a isso, se os repórteres têm acesso a isso, como é que o presidente não tem? Como é que o clube não tem? Pô, passou da hora, né? Então, eu acho que a identificação facial vai facilitar muito a vida do torcedor que quer ir ao estádio. Aumentando o estágio, melhora mais ainda. Então, vamos que vamos. Agora vamos entrar num papo, cara, um papo que para mim tá mexendo muito, tá estremecendo, tá dividindo a torcida corintiana, né? O papo é o quê? O que o Ramon Dias está deixando transparecer é que nós abdicamos da Copa Sul-Americana para focar no brasileiro. Cara, a dívida do Corinthians só está crescendo, aumentou 700 milhões, e eu acho que a gente não tem que optar
por um campeonato ou outro, mesmo por opção financeira, sabe? Cada vez que você passa na Sul-Americana, cada jogo você ganha bastante dinheiro, sabe? Então é uma premiação boa para o campeão e é um campeonato, cara, eu acho mais fácil e mais viável para o Corinthians, olhando hoje, sabe? Então, de forma alguma, eu achei, sabe, uma palhaçada o técnico colocar o time reserva completo. Olha, é, as palavras saíram mal, né? Vamos lá. Time reserva, né? Time reserva todo do Corinthians para jogar contra o América de Cali. Pô, América de Cali, cara, eu esperava mais. Confesso para vocês que não estava acompanhando os jogos do América de Cali. Acredito que vocês também não, mas eu esperava mais, né? Porque América de Cali, querendo ou não, tem uma tradiçãozinha, sabe? E aí o Corinthians, pô, o time reserva tomou um passeio no primeiro tempo. Félix Torres, por favor. Não vamos entrar nesse assunto, não. Vamos continuar aqui, né? Mas já entendeu o recado, né, Félix Torres? Cara, não podemos abdicar de competição nenhuma. Essa é a verdade. Entramos no Paulista, fizemos a melhor campanha e fomos campeão. É isso. Sabe? Olha o valor que nós ganhamos. Olha, a premiação foi para o Memphis. Pô, cara, isso é o de menos. Mas nós estávamos em evidência, nós estávamos na mídia. Imagina um patrocínio, já olha com outros olhos. Estádio lotado, mais jogos. Arrecadação. Então tem tudo isso, sabe? Tem tudo isso. Então, eu acho que temos que jogar todas as competições iguais. E outra, o brasileiro é um campeonato muito longo. E o elenco, o time do Corinthians é muito bom e competitivo. É competitivo. O time do Corinthians, o elenco, não acho tanto. Deixou a impressão aí para todos contra o América de Cali, contra na fase pré-Libertadores contra o Barcelona. Entendeu? Então, eu acho que o brasileiro a gente tem que disputar, mas não tem que ter foco total. Ah, mas é foco para não cair. Pô, isso daí o técnico não pode entrar nesse assunto. Porque quando o Corinthians brigou para não cair, era um time, cara, totalmente desfacelado. Era um time completamente diferente do que é hoje. Entendeu? Tanto é que quando chegaram as contratações no meio do ano, pô, o time se tornou outro e chegamos aonde chegamos. Entendeu? Então eu acho que temos que focar em todos os campeonatos, sem sombra de dúvida. Copa do Brasil são 9 jogos. 9 jogos. 9 jogos você pode ser campeão. Copa Sul-Americana, cara, é um título, é evidência, entendeu? E é um título inédito também, não podemos abdicar de nada, de nada, de nada, nesse momento de nada, entendeu? E aí, saindo um pouquinho dessa esfera de campeonatos e tal, tem um outro assuntinho que eu queria entrar também. Temos um outro assunto que é sobre a renovação da Nike com o Corinthians. A Nike optou por renovação automática, né? O contrato com o Corinthians, isso que, pô, já ficou bem claro que o Corinthians não está contente com a fornecedora de materiais. Por quê? Porque a fornecedora de material esportivo do Corinthians, você vai nas lojas e não encontra a camisa, você vai nas lojas e não encontra material esportivo da Nike, entendeu? Então, só que isso é herança de lá de 2017, o senhor Roberto de Andrade. E, infelizmente, pô, cara, o valor tá muito defasado. Só que a Nike, por sua vez, por não patrocinar outro time no Brasil de futebol, não quer perder também a visibilidade, né? Então já virou e falou, pô, eles vão olhar para outras empresas, vão olhar para outras marcas esportivas, vamos
acionar a cláusula do contrato de renovação automática até 2029. Bom, o Corinthians não pode brigar muito. Querendo ou não, é a patrocinadora e está em contrato. Então, tem que achar alguma forma de melhorar isso, de valores, fornecimento, porque você vai nas lojas, você não encontra. Você não encontra, essa é a verdade, sabe? A camisa All Black esgotou em dias e era difícil de encontrar pra caramba. E fora os valores, né? Então, eu acho que o Corinthians tem, às vezes pode procurar uma outra marca, às vezes pode virar e falar, ó, a multa é essa, contrato é isso. Contrato é isso. Então, vamos olhar com outros olhos aí para ter o valor. O Corinthians tem que ter valor, porque essa camisa pesa, tá? Essa camisa pesa pra caramba. E você acha que a Nike acionou essa cláusula à toa? Não acionou à toa não, porque ela sabe a visibilidade que tem. Falando em cláusula de contrato, vamos falar. Esqueci de alguma coisa? O medalhão. O medalhão que eu falei lá no começo do programa, né? É famoso conhecido. Calvo Guedes. Opa! Não pode falar isso. Roger Guedes. Saiu aí nas mídias aí, saiu vários portais, né? Roger Guedes está curtindo tudo novamente do Corinthians. Roger Guedes colocou um post misterioso, né, na sua rede social, falando que coisas boas vêm por aí, numa foto junto com o seu empresário. Cara, eu não sei vocês, mas eu fico dividido, cara. Fico dividido, porque você vê uma entrevista do Garro falando que teve proposta do River Plate, na época que o Corinthians estava brigando para sair do rebaixamento, para sair do Z4 e tal, e que ele não era covarde de deixar o Corinthians dessa forma e sair para o River Plate, que nem quis olhar a proposta. E aí você vê um Roger Guedes saindo no meio de uma semifinal para a outra contra o São Paulo. Fomos eliminados na Copa do Brasil. Roger Guedes é bom de bola pra caramba. Porém, tem esse fator, né, que você vê um Garro fazendo tudo isso, jogando o jeito que jogou uma final, dando essa entrevista, é difícil de não pesar, sabe? É difícil de você não olhar com outros olhos. E outra, né? E outra. Aonde entraria Roger Guedes nesse time? Então, vamos fazendo o seguinte. Galera, deixa aí nos comentários qual a opinião de vocês sobre Roger Guedes. Vocês são a favor da volta ou não? Mais um Na Goela terminando. Muito obrigado a todos, a geral aí, ó. Galerinha, muito obrigado a todos. E vamos seguindo o canal, deixando o like, compartilhando. Temos lives de pós-jogo todo jogo do Corinthians. Independente do campeonato, estamos sempre aí com pós-jogo. Espero vocês lá. Valeu, tamo junto. É nóis!